Uai, a ficha caiu. O papo delas é reto, direto e sem mimimi. Bem-vindas e bem-vindos, eu sou Brenda Lara e este é o podcast Uai, a Ficha Caiu. É um prazer ter você novamente aqui com a gente. Hoje eu estou recebendo a psicóloga Aline Tavares, mas como você já sabe, eu gosto que a pessoa se apresente, né? Então, Aline, seja muito bem-vinda. Me diz, quem é você no mundo? Obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui com você. E o meu nome é Aline Tavares, eu sou psicóloga, formada há quase 12 anos, sou mãe de 3 meninos, sou madrasta de um rapaz e muito feliz hoje na minha maternidade e na minha profissão. Hoje atuo dentro da prevenção ao abuso sexual infantil, né? Como a gente já vem conversando, um tema extremamente relevante, e a minha missão de vida hoje é alertar as pessoas para um tema tão em pauta hoje em dia, mas que ainda é tratado com muitos tabus e de forma muito errônea muitas vezes, né? E para que a gente possa realmente proteger a infância, é necessário que a gente fale disso com seriedade, mas com leveza ao mesmo tempo, e entregando soluções para que a gente possa prevenir de fato e diminuir os números que a gente vê que tem crescido cada vez mais. Exatamente, pois é. Hoje a gente vai entrar nesse assunto que ainda é muito tabu, né, Aline? Que é a prevenção ao abuso sexual infantil e também sobre sexualidade infantil, que a gente vai estar uma coisa ligada aqui na outra, Exatamente. né? Então, assim, por que ainda é um assunto que é um tabu? Por que as pessoas correm desse assunto? Sendo que a maioria das pessoas tem uma criança para cuidar, uma criança que gerou. O que acontece, Aline? É muito histórico, né? Já o abuso sexual infantil, ele faz parte da história da humanidade. Então, a gente vê que a infância, como um todo, ela não é respeitada. Então, a gente vê, por exemplo, muita gente falando que sobre a punição, por exemplo. Uhum. Então, se a gente bate no idoso, a gente é punido, né? É crime. Verdade. Se a gente bate numa mulher, é crime. Se bate num animal, é crime. Mas bater na criança tá tudo bem. É só educação. Então, já vem, historicamente, a criança como algo de posse. Uhum. Então, isso aí faz com que seja normalizado muitas vezes. E como isso é histórico, muitas pessoas pensam de fato que é normal. Muitas mulheres cresceram sendo abusadas e não entendem que foram abusadas. Então, um exemplo clássico é quando uma criança é tocada por um adulto e quando conta para a mãe fala, não, mas ele não abusou, ele só encostou. Então, muita gente entende o abuso como algo que machuca, que deixa marcas, que tira sangue, que é forçado, sabe? Que pega na marra e leva pro carro, leva pro mato. Mas essa coisa do familiar, do carinho, quando é misturado isso, as pessoas não entendem como abuso. Então, muitas das pessoas não acreditam ou negam mesmo que acontecem. Acham que já fazem o suficiente, que já protegem o filho o suficiente. Fica cego mesmo para que isso pode acontecer dentro de casa, sabe? Eu acho que a maior dificuldade é essa. Sim. Então, muita gente não acredita que acontece. E acontece muito de descobrir e não denunciar, não fazer nada e tocar o barco, porque acha que é normal. Pois é, mas aí, como é que... Aí eu já vou começar, olha só, disparando aqui já, né? Como é que é dentro do contexto familiar, que eu acredito que você vai nos trazer isso aqui, mas eu acredito que é onde mais acontece esse tipo de abuso, né? As pessoas próximas. Sim. Como é que a gente consegue já, assim, diferenciar que um parente está sendo carinhoso com uma criança ou quando ele está começando ali, né? Assim, esse carinho tá esquisito, porque a criança vai se sentir incomodada. Eu tenho um filho de 7 anos, mas desde pequeno, se ele não quisesse nem abraçar a pessoa, isso aqui é seu tio, isso aqui é sua tia, né? Eu não insistia, porque a gente faz isso, né? Cumprimenta, olha a educação. Sim. E aí? Então, é outro detalhe que não é detalhe, né? Eu falo que tem detalhe que não é detalhe, que é tudo. Que é essa educação respeitosa desde o começo. Porque se você ensina para sua criança a ser respeitada de fato, quando ela não for, ela vai conseguir entender. Mas quando é uma criança que o corpo dela não é respeitado, que é tudo na base
né, do grito, do xingo, do tapa, da palmada, obriga-se a fazer muitas coisas sem um diálogo, a criança não consegue perceber quando é abuso e quando é afeto. A criança tem muita dificuldade. Então, quem precisa estabelecer esse parâmetro para a criança somos nós, adultos. Porque, na maior parte das vezes, o abuso não machuca. O abuso não fere e, normalmente, não é obrigado. Né? Principalmente na maior parte dos casos que acontecem em casa, entre 76% e 85% dos casos acontecem dentro de casa. Então, são pais, padrastos, tios, avós, irmãos e primos, que tá no ranking principal. E depois disso, pessoas queridas, né? Que são amigos da família. E o que acontece? Como que é interessante isso? As pessoas que estão próximas da sua família, elas sabem exatamente como você cria o seu filho. Elas sabem exatamente qual é o padrão de educação, elas sabem exatamente qual é o ponto fraco da criança. Se tem carinho ou não na relação. Exatamente. Ela sabe se você acredita ou não na criança. Então, é daí que o abusador pega as armas para poder coagir a criança. Porque se você é uma mãe que toda vez que seu filho vai falar alguma coisa que ele está insatisfeito, você fala, ai, filho, você não sabe de nada, não. Não, criança não tem que querer nada. Nossa, você mentiu. O abusador vai pegar isso e ele vai usar isso com a criança. Como que é isso? Olha, aqui eles não acreditam em criança, acreditam em adulto. A sua mãe não vai acreditar em você. Se você contar, ela vai te bater. É um segredo nosso. Ou se você é uma mãe muito ausente, o abusador ele vai ser totalmente presente. Ele vai ser carinhoso, ele vai oferecer presentes, ele vai oferecer trocas. Na maior parte das vezes, não acontece com violência. Acontece com chantagem mesmo, emocional. É uma troca de carinho, é uma troca de afeto, é uma brincadeira. Então, um exemplo. Se você obriga o seu filho a beijar o vizinho quando ele vem na sua casa, a criança ela não vai conseguir identificar que ela pode negar para um outro adulto que pediu. Porque se a minha mãe fala que eu tenho que ir no colo do vizinho ou no colo do tio distante que veio me visitar, então eu preciso obedecer também. Ou se você fala, você precisa obedecer os mais velhos, ponto. Você ensinou uma obediência cega para sua criança. Então, se ela tem que obedecer o mais velho, ela vai desobedecer quando alguém tentar abusar dela? Não vai. Ela vai tender a obedecer quem é maior, quem é mais forte, quem é mais velho. Ou seja, tem que estabelecer limites, né? Exatamente. E explicar. Isso é muito sério o que você está falando. E são conceitos que a gente precisa trabalhar desde muito pequenininho. É desde lá, da troca de fralda. Eu falo que a educação sexual, ela começa no ventre. É aquele toque carinhoso na sua barriga, o ler história, sabe? A amamentação, tudo isso constrói uma sexualidade saudável. Então, não é você marcar uma reunião com a sua criança, sentar na mesa, aquele assunto formal e explicar. Vou te falar um assunto muito difícil agora. Exatamente, porque isso aí vai gerar medo. E o medo, ele trava qualquer um. Então, a gente sabe que a segurança, ela não é construída com medo. Né? A gente precisa criar vínculos. Então, o principal é a conexão entre o adulto e a criança, para ela ter essa confiança de verdade. Então, quando você vai trocar a fralda da criança, se você avisa ela que vai trocar a fralda dela, se você pede licença para tocar o corpo dela, sabe? Se na hora do banho você explica o que você está fazendo, o que você está tocando, pela higiene, pela saúde, sabe? Você vai explicando como tem que ser esse toque. Precisa ser um toque rápido, precisa ser um toque que não traz dor, que não traz vergonha. Existem os momentos corretos desse toque. Você precisa estabelecer para sua criança quem é a rede de proteção dela. Quem são as pessoas que estão autorizadas a tocar o corpo dela e como tem que ser esse toque, quando tem que ser esse toque. Tudo isso tem que ser estabelecido, porque a criança ela não sabe nada, gente. E ela entende, independente da idade, porque a gente às vezes fica assim, não, esse não é o momento de introduzir isso. Ela entende e ela sempre dá sinais. Dentro do ramo, a gente costuma falar que a criança sempre fala, só que ela usa a palavra como último recurso. Então, ela sempre vai dar sinais de que tem alguma coisa errada. Sabe? Uma criança, ela nunca se comporta mal, ela nunca tem alguma coisa disfuncional se ela estiver bem.
Sempre vai ter algum sinal. Mas o mais importante pra gente conseguir entender isso é a conexão. É você conhecer de fato a sua criança, sabe? É você oferecer essa educação sexual desde muito pequenininho. E é o que muita gente confunde quando a gente usa o termo educação sexual. Muita gente leva aquele baque e fala, como assim educação sexual? E entende que a gente vai ensinar sobre sexo pra criança. Incentivar o sexo, né? Minha criança. E não tem pro nada sexo. disso. A educação sexual, ela tende justamente a prevenir a erotização, a adultização e o abuso sexual. Então, quando a gente oferece educação sexual de qualidade e de acordo com a idade da criança, com o desenvolvimento físico, motor, emocional, a gente vai proteger isso. E as estatísticas mostram que quanto mais informada, mais tarde essa pessoa vai entrar na vida sexual. Que é um número que muita gente acha que é o contrário. Olha, se eu gente, falar muito... Se eu olha falar muito, a minha isso. criança vai ter curiosidade e vai querer entrar na vida sexual logo. E não. Quanto mais curiosidade não atendida essa criança, esse adolescente tiver, mais facilidade ela vai ter para tentar buscar isso na prática. Agora, se você oferece segurança para ela buscar informação na fonte correta, do jeito correto, ela não vai ter essa necessidade de entrar na vida sexual rápido, entende? Então, a gente também consegue prevenir isso. Então, são conceitos como limite corporal, consentimento, respeito ao próprio corpo e ao corpo do outro. Tudo isso é educação sexual. Não é falar de sexo. A gente não vai falar de sexo com uma criança de 3 anos, obviamente. A gente vai ensinar para ela os conceitos. O que pode, o que não pode. Na hora da brincadeira de cosquinha. Entender que quando a criança fala para, é pra parar imediatamente. Não precisa esperar ela repetir o para, sabe? Entendi. Muita gente vai fazendo cosquinha na criança até ela desfalecer, praticamente. E como ela tá dando gargalhada, acha que ela tá gostando. E, na verdade, é um reflexo do corpo de desespero. Não é porque a criança tá gostando. Entende? A maior parte das crianças olha não só. gostam, só que ela não consegue parar de Nós chorar. adultos não gostamos de cócegas muitas vezes. Né? Exatamente. Então, uma são criança. nessas brincadeiras que a gente vai ensinando pra criança o limite dela e o limite do outro. Sabe? Eu sempre costumo fazer testes com meus filhos. Eu falo que vou fazer uma brincadeira e falo, ó, vamos testar aqui. Na hora que você fala para, a mamãe tem que parar. Para eles entenderem que entre eles também eles têm que parar quando o outro falar. Tá. Porque quando a gente oferece educação sexual, a gente não só protege o nosso filho de ser abusado, mas também de ser abusador. E muita gente não pensa nisso. Olha só, então, Sabe? olha. Então, essa dica é interessante. fundamental. Você oferecer informação de qualidade pro seu filho, você protege ele, você protege toda uma sociedade em volta. Sim. Você protege todos os amiguinhos dele. Verdade. Afinal de contas, uma criança que acessa pornografia, ela vai contar isso pra 30 amiguinhos. É verdade. Na escola, na igreja, onde ela estiver, ela vai passar informação distorcida. Vai. E esse é mais um motivo da gente oferecer isso quanto antes. Porque se você oferece educação sexual da forma correta para sua criança, quando chegar uma informação distorcida da pornografia, por exemplo, a primeira informação é que tem mais validade. Se porque você ela já teve ensinou para contato, ela, sim. se você já precaveu isso e ela já teve contato da forma correta, quando o errado chegar, ela vai perceber automaticamente. Ela não vai ficar em dúvida. Entendi. Entende? Então, é uma coisa que muita gente assusta é sobre a idade média hoje que as crianças têm acessado pornografia, que é 10 anos. 10 anos. E isso é a média. Ou seja, tem criança Tem pra mais de e pra 6, menos. tem criança de 5 Ai, meu Deus. acessando Ai, pornografia e viciada em pornografia. Isso é muito sério. E Porque- assim, eu acho que a internet adiantou isso demais. Muito. E eu já percebi que tem coisas que são... o sexo está envolvido nesses vídeos, né? Que parecem inofensivos, mas que quando a gente Nas para músicas, e em vê as quase músicas, é um desenho. É desenho. Quando vê, tem uma coisa maliciosa ali que você fala, oi, Exatamente. tá ensinando coisa errada? Isso aqui não é pra criança, não. Exatamente. E a gente tem que ficar em cima mesmo, monitorando tudo que está sendo consumido. E assim, por causa é por disso. isso que eu falo que é um assunto com tanta interface, é tão denso, que assim, seriam muitas horas de conversa. Uma série. Porque quando a gente fala de educação sexual, a gente tá falando de todas as áreas da vida em uma só. A sexualidade, ela perpassa por tudo na vida. Porque sexualidade não é sexo. Sexualidade é tudo que envolve prazer. É tudo que envolve laço, tudo que envolve afeto. Então, como uma criança pequenininha, você tá falando de afeto.
E não de sexo. Você tá falando sobre relações afetivas, sobre a origem da vida, sobre coisas que vão permear a vida dela. E tem muita gente que, quando a criança faz uma pergunta voltada pro sexo, fica apavorada. Finge que nem ouviu. Não consegue, né? Não consegue responder. E isso é muito prejudicial. E falar de educação sexual, a gente fala sobre acesso precoce a telas. A gente fala sobre menina que fica se maquiando o tempo todo e a mãe dá kit de maquiagem pra ela, pintando a unha, levando no salão. É tanta coisa que vai adultizar a criança. Entendi. Que vai fazer com que ela entre no mundo adulto e fique muito mais susceptível ao abuso, sabe? Porque quando você pula etapas na vida da criança, você deixa ela muito mais vulnerável. Essa coisa de que fulaninho é muito maduro para a idade dela, gente, não existe criança madura, existe criança adultizada. Olha isso, criança não gente. Tem que ser maduro. Quem tem que ser maduro é adulto. Criança tem que ser criança. Caraca. Sabe? Eu costumo falar vai ter muita que a mãe, criança... muito pai aqui que vai falar, vai dar um oi. É muito assunto, sabe? Porque assim, ó, a criança, ela só vai ter 12 aniversários. Quando a gente fala isso, dá um choque, né? Porque às vezes a gente acha que a infância vai durar muito tempo. A gente quer que o filho seja maduro. Mas ele só tem 12 aniversários. Depois disso, acabou. Aí vem a adolescência, vem a adultidade. Então, quanto mais a gente consegue fazer com que essa criança seja criança, mais saudável vai ser a vida adulta dela. Porque, normalmente, uma criança madura demais é um adulto imaturo demais. Vixe. Quando você força uma maturidade numa criança e ela não vive o que ela tem pra viver na infância, ela vai querer viver isso na vida adulta. Então a gente... Ou seja, a gente pula agora a etapa, mas ela vai lá voltar, no futuro, ela vai voltar. Porque isso é intrínseco do ser humano. Ele precisa passar por essa fase. Então não adianta a gente querer adultizar logo uma criança, entregar responsabilidades que não são pra ela. Principalmente responsabilidade afetiva. A gente responsabilizar a criança pela segurança dela é muito pesado. Então a gente oferece a educação sexual como uma ferramenta. Mas o adulto continua sendo responsável por ela. Por quê? Por mais que você ofereça educação sexual, criança é criança e ela vai continuar susceptível. A diferença é que ela vai ter mais ferramentas para lidar com isso e a chance vai diminuir. Mas entre uma criança de 5 anos e um adulto de 30, quem tem mais poder? Quem tem mais força? Então, o olhar do cuidador, ele precisa estar o tempo todo atento, porque não é porque você oferece educação sexual que sua criança está totalmente protegida. A gente precisa estar o tempo todo atento a isso, né? E a estatística é muito assustadora. Muito assustadora. Estima-se que no ano passado, 800 mil crianças foram abusadas no Brasil. Esse número é estarrecedor. Gente, 800 mil crianças. Entre crianças e adolescentes. É muito alto o número. E apenas 10%, mais ou menos, são notificados. Então, isso é ainda mais assustador. Parece que não acontece, Parece que não acontece. Né? E como é um assunto muito velado, as pessoas não falam. Então, muita gente pensa que não acontece. Mas é porque é escondido. A mídia não mostra a real. Ou e então, o pouco que mostra, a gente já... Mesmo, Exatamente. Né? Mas o pouco que mostra, a gente já acha que é demais. Mas não é tá nem perto da realidade. Mas é porque também... É até bom você estar falando sobre isso aqui, porque acho que existe um medo de quem quer denunciar, se entendeu certo ou errado, porque não tem conhecimento. A gente não... É o que você falou, a gente não fala do assunto. Se a gente não fala, eu vou ter medo de denunciar um vizinho que está com comportamento estranho com aquela criança. Porque será que aquilo ali não é só carinho, é coisa da minha cabeça? Então, aí é que é uma coisa muito importante da gente falar. Que quem é responsável por provar alguma coisa é o judiciário. Eu tenho uma amiga que até brinca, ela fala assim aqui, você recebe 30 mil por mês? Não, você não tá nem perto disso. Então, não é você que tem que provar. Você é concursado? Você é da polícia? Não. Então, cabe a você a notificação. Nem a denúncia, é a notificação. Quem denuncia é o Ministério Público. Nós apenas notificamos para as autoridades, para eles buscarem as informações. Seria quando o Disque você 100, Disque 180, o Disque 100, Disque 100, Conselho Tutelar, Delegacia da Mulher e da Criança, sabe? Ou se tiver uma delegacia próxima, dependendo do nível de gravidade, vai pra delegacia. Mas a gente não denuncia abuso, a gente denuncia suspeita. Ah, tá.
Tá vendo, gente? Se Ou você então, suspeitou... não precisa nem denunciar. Suspeitou. Notificar, isso. Você percebeu que tem alguma coisa diferente, notifica. Notifica, e aí eles não vão ir lá e vão prender o cara. Vai Eles vão investigar. buscar informações, inclusive deveriam prender mais. Porque normalmente as notificações acabam... A voz da criança contra a voz do adulto, normalmente é a do adulto que prevalece. sobressai. Sim. Mas a gente precisa fazer isso por quê? Quanto mais a gente notifica, mais recurso nós vamos ter para isso, Sim. sabe? Mais Os vai chamar números vão atenção aumentar pra e a gente vai entender. políticas E quando a gente não faz isso, parece que tá tudo bem e não tá. Tem muita criança sofrendo esse tipo de coisa em casa, na escola, na igreja, e ninguém olha para essa criança, porque a gente tem tendência em olhar com mais compaixão para adulto do que para criança. Verdade. Exemplo disso é se você passar na rua e ver uma criança chorando e ver um adulto chorando. O que mais preocupa a gente? É verdade. A gente tende a abraçar a amiga que tá chorando. Mas se é uma criança, a gente diminui a dor dela. A gente subestima as crianças, na Muito. verdade, né? Então, assim, mas é só um carrinho. Você tá chorando por causa dessa bobeira? Mas se o telefone do adulto quebra e ele fica daquele jeito, a gente tem super compaixão. Poxa, era o instrumento de trabalho dele. Mas e o carrinho para essa criança? O que era para essa criança? Então, tende-se a falar que é coisa da cabeça da criança, sabe? Isso acontece muito. A voz da criança normalmente não é ouvida. E criança não tira nada de cunho sexual do nada. Se ela falou, se ela questionou, tem alguma coisa ali que fez com que ela perguntasse. Tudo é abuso? Qualquer sinal é abuso? Não. Mas é suspeita. Então, a gente precisa fazer o quê? Ir na raiz, né? E é aí que é o ponto-chave, porque existem os extremos. Existem aqueles pais que ficam apavorados só da criança perguntar alguma coisa relacionada a sexo. Porque acha que ela já viu alguma coisa, que ela foi abusada. Então, a gente precisa entender o que é da fase normal da criança e o que é transtornado. Porque existem curiosidades que são absolutamente normais. Sim, sobre o da corpo idade, dela, de onde que veio o bebê, É. o que papai e mamãe fazem quando fecha a porta. Um monte de coisa é normal da criança perguntar. O que a gente percebe que está transtornado? É quando são palavras que do vocabulário muito sexual, sabe? Palavras específicas. Quando a criança brinca com os movimentos muito sexualizados, simulando de verdade uma relação sexual. Aí a gente vai percebendo que tem alguma coisa diferente. Mas criança brincar de médico, criança tirar a roupinha e subir um em cima do outro. Existem os jogos sexuais que são normais, o que não significa que a gente não vai intervir. Isso é importante a gente frisar. Então, a criança, ela pode querer pegar no corpo do amiguinho, ela pode tirar a roupinha e mostrar o corpo dela, porque é curiosidade. Ah, tá. Então, a gente precisa entender o nível que tá essa brincadeira. Então, o importante é você conversar com essa criança e ter a conexão. Porque se você pune uma criança que tirou a roupa com o amiguinho e tá ali brincando, ela não vai mais te perguntar nada. E se ela estiver sofrendo qualquer coisa, ela não vai te contar. Entendi. Então, você precisa entender onde é que tá isso. E aí, você ensina os limites. Onde que ela pode tocar, o que ela não pode tocar. Ensina sobre intimidade, sobre privacidade. E vai construindo isso junto com a criança. E observa, ela obrigou o amiguinho a fazer aquilo? Qual foi o movimento que ela fez? Quais palavras ela usou? Ela falou, por exemplo, uma criança que está sendo abusada normalmente, ela entrega detalhes que uma criança que está só com curiosidade, ela não entrega. Sabe? Olha Uma só. criança que fala sobre cor de sêmen, sobre textura, sobre cheiro. Como que uma criança vai saber disso? Não tem Exato. como ela Assim, ter ela- tirado isso do nada. Entende? Entendi. Uma criança que faz os movimentos idênticos a uma relação sexual, alguma coisa tem. E nem sempre vai ser o abuso. Pode ser um acesso à pornografia. Ela pode ter visto os pais tendo uma relação sexual. E tudo isso geram consequências muito parecidas com o abuso sexual. Então, dependendo da criança, se ela abre a porta do quarto e vê o pai e a mãe tendo uma relação sexual. Os efeitos disso podem ser parecidos ou piores do que um abuso. Ela vai ter traumas parecidos com o abuso. Uma criança que escuta o pai e a mãe tendo relação sexual do quarto dela. Tem gente que não imagina o dano que isso causa no cérebro da criança.
Porque ela não sabe, dependendo Ela do que entende aquilo como uma violência, ela entende como, sabe? E aí ela vai começar a buscar informações, ela vai começar a reproduzir isso nela, ela pode começar a fazer um monte de coisa que vai transtornar. Então, é preciso a gente entender que funk na TV, que música sexualizada, ficar vestindo a menina igual um adulto, ficar colocando ela pra fazer coisas de adulto, tudo isso vai puxar ela pro mundo do adulto muito rápido. Sem contar que a pessoa que é abusadora, ela vai ter mais olhos ainda para uma criança adultizada. Então, isso também a gente precisa entender, a gente precisa proteger. Criança com roupinha, com corpo muito à mostra, sabe? Que usa cropped, que usa sainha, mostrando as coxinhas, mostrando a barriga. A gente que tem um olhar puro, a gente acha fofo. Mas não é. Não é isso que as pessoas têm visto, sabe? Então, assim, ó, roupa de banho, por exemplo, eu sempre indico às pessoas, coloca blusinha de sol, coloca um biquinizinho maiorzinho, um pouco, coloca uma sainha por cima, um shortinho, sabe? Vai postar foto da criança, nunca, jamais postar foto com roupa de banho. Com fralda, com biquíni, com sunga. Por quê? Tampe a criança ao máximo. Porque o número de fotos que são sequestradas das redes sociais dos pais para ir pro mercado de pornografia é gigantesco. Quê? A pornografia infantil, ela só não dá mais dinheiro que o tráfico de drogas. Ela dá mais dinheiro que Hollywood. Menina! E são fotos inocentes que a gente coloca na nossa rede sem imaginar que pode acontecer alguma coisa. Não, e é sério isso que você está falando, sabe por quê? Com a inteligência artificial, eu já tive contato com, né, assim, lendo coisas de aplicativos que meio que simulam uma nudez do corpo das pessoas. Total, dá pra fazer o que quiser, né? E aí é o que eu falo, a gente não consegue Aí eu tô pensando cercar aqui de nisso. todos os lados. Você está falando pegar uma foto de uma criança e talvez colocar ali nessa inteligência artificial e deixar ela nua, mesmo que não seja... Sim. Ai. E eu falo que a gente não consegue cercar de todos os lados, mas a gente pode, pelo menos, dificultar um pouquinho a vida de quem quiser fazer isso. Porque se a gente coloca criança com foto da escola, a gente marca o Instagram da escolinha. Escola, a gente gente, entrega isso é de direto, bandeja. né? A gente entrega os filhos da gente de bandeja pro mercado da pornografia. E é uma coisa muito absurda. São fotos e vídeos que as crianças estão postando nas redes sociais, que só de ter rede social já não tá certo, né? As meninas fazem stories, fazem TikTok e os pais não sabem o que elas estão fazendo. E são vídeos que a gente olha e fala, não tem nada aí. Mas uma baixadinha diferente que a menina dá e um segundo que aparece a beiradinha da calcinha da criança. Para o vídeo ali. Aquilo ali é material pornográfico. E cresceu 87% de 2019 para agora o número de denúncias de material pornográfico. É gigantesco. A pornografia, ela é praticamente toda baseada no consumo infantil. Então, assim, ó, gente, você que está nos vendo e nos ouvindo, né? É um alerta muito preciso que a Aline está fazendo aqui pra gente, porque são estatísticas, são dados, a gente não está tirando nada da cabeça da gente, mesmo porque ela é uma profissional, ela é psicóloga, ela trabalha com prevenção de abuso infantil, ela sabe o que ela está falando. E a gente tem que entender o seguinte, que já não era recomendável que a gente postasse fotos dos nossos filhos com o uniforme da escola, de onde faz balé, não é? Para evitar, porque assim, a gente está falando de pornografia, mas se a gente olhar os abusadores, eles vão saber onde seu filho estuda, por exemplo, onde faz a natação, não é, Aline? Exatamente. E aí temos aí o tráfico, né, de crianças, que também está crescendo muito. Aí você mostra onde é que sua criança estuda. Aí a pessoa sabe a hora que ela entra, a hora que ela sai. Se ela tem acesso à escola, ela pode facilmente ter acesso aos dados dessa criança na escola. Então, é tudo tão complexo. Se a gente entrar nesse assunto, a gente fica aqui. E a gente acha que a escola é um lugar seguro. Não é. Nem sempre é. A gente precisa tomar as nossas medidas realmente. E assim, eu costumo falar que ninguém tá acima de qualquer suspeita, sabe? Ninguém. Nem o pai, nem o tio, nem o avô, nem a mãe tá acima de qualquer suspeita. Porque a gente recebe relatos de mães que abusam. É porque você falou de tio, de avô, de pai, ou seja, parece que a maioria é homem abusador. Sim, 95% dos abusadores são homens. Mas nesses 5% tem mãe, tem avó, tem babá. Menina! Então acontece também isso. Um número muito menor, mas acontece.
Ó, você que está nos assistindo, gostando desse assunto, é sério, é muito sim, sério, né? Precisa ser sério. Você que ainda não curtiu, já curte, já comenta, compartilha para a pessoa que precisa saber desse assunto, que tem filho, que tem filha, né? Que às vezes vive no mundo da Hello Kitty aí achando que as coisas nunca vão acontecer. Se você não se inscreveu, inscreve no canal, né? Para você ser notificado assim que chegar. E para também, vou fazer uma pausa aqui rapidinho, Aline, para dizer que o nosso podcast tem um parceiro agora. Um e-parceiro. O que é esse e-parceiro? Né? Ele está aqui passando várias vezes na nossa tela aqui. O e-parceiro, gente, além de acreditar em tudo que a gente está promovendo aqui nesse projeto pessoal do Ai, a Ficha Caiu, que é trazer pessoas que vão, principalmente mulheres, trazer uma visão de um mundo diferente com um assunto que faz parte da nossa vida. Ele acredita também em soluções. O que é o e-parceiro? É a única solução que utiliza a combinação de uma metodologia exclusiva aliada a uma tecnologia de ponta e inteligência artificial. Proporciona ao empreendedor da área da beleza um aumento imediato e significativo de 20% do faturamento. É isso mesmo. Coisa boa, né? Então, se você que é dona de salão de beleza, barbearia, clínica de estética ou estúdio de tatuagem, entre em contato para descobrir outras vantagens no site eparceiro.com. Obrigada aí, eParceiro, por essa parceria maravilhosa aqui para a gente conseguir manter, né, esse projeto e trazer pessoas como a Aline aqui. Mas, Aline, me conta, eu quero saber também assim, por que você foi parar nessa área de prevenção ao abuso infantil? Qual que é a sua história com isso? É uma história muito longa, vou fazer só um recorte. Mas quando eu estava com mais ou menos 30 anos, eu me lembrei que eu fui vítima de abuso na infância. Dos 5 aos 10 anos, eu fui vítima. Não fui machucada, não fui violentada. E por causa disso, a minha vida inteira, eu pensava que não era abuso. Eu achava que era culpa minha. Porque eu aceitei, porque eu deixei. E aí, quando eu tive filhos, que eu fui me preocupar com isso, eu comecei a estudar muito sobre isso e comecei a ver os traumas que eu tinha de infância. E isso foi um baque muito grande, porque quando começaram a vir os flashes, foi muito doloroso. Eu nem trabalhava mais com psicologia. Eu continuava fazendo muita coisa na psicologia, mas muito na vida pessoal, assim. Mas eu tava usando muito mais pra área comercial. Eu trabalhava com marketing multinível. Eu já era bem sucedida no marketing multinível e usava psicologia para os treinamentos, para venda. E tinha saído um pouco fora disso. Mas sempre continuei estudando muito sobre maternidade, sobre, né, todas as ferramentas para isso, para educar os meus filhos. E quando eu me deparei com a quantidade de traumas que eu tinha, com todas as consequências que isso trazia para minha vida profissional, para minha vida pessoal, para o meu casamento. Isso foi muito forte para mim. E quando eu lembrei de tudo, eu entrei em crise real. Eu fiquei de cama, eu tive crise de pânico. E aí as pessoas começaram a procurar ajuda. Eu não conseguia ajudar direito, porque eu estava ferida, eu estava machucada. E isso começou a mexer muito comigo. E aí foi quando eu compartilhei isso com um amigo. E ele me chamou muito para essa realidade. Ele falou assim, Aline, você não acha que tem um propósito nisso? Porque para você ter passado por tudo isso, para você levar com tanta seriedade, com a capacidade que você tem, a formação que você já tem, bora buscar essa cura para você poder ajudar. E foi quando isso começou a martelar muito na minha cabeça. Eu comecei a ver as estatísticas, comecei a ver que não existem profissionais que trabalham isso direito. Na faculdade, eu fiz 5 anos de faculdade, eu nunca ouvi falar sobre sexualidade infantil do jeito que tem que ser. Que isso? A única coisa que a gente escuta é falar lá um pouquinho sobre Freud. E pronto. Aquele sonho, né? Que a gente... O sabe? Complexo de Édipo. Isso, que faz muito sentido. Ele foi pioneiro aí. Foi muito massacrado por falar em sexualidade infantil, né? Todo mundo achava que ele era um pervertido. Verdade. E não tem como falar em sexualidade sem falar de Freud, de fato. Mas a gente ouvia isso. A gente não ouvia falar sobre abuso, sobre prevenção, sobre educação sexual. O que fazer, quais as soluções. Nunca teve isso. Então, tudo que eu sei, eu tive que buscar fora. Porque na faculdade isso não existe. Não existe mesmo. Isso começou a me chamar muita atenção. E eu entendi que era uma missão, sabe? Eu falei, cara, com tudo que eu vivi, tendo sido curada
dessas dores, eu busquei muito intensamente. Eu fiquei um tempo assim, eu falo que eu entrei pra caverna, sabe? Pra eu poder realmente me tratar, porque eu não dava conta de falar do assunto. Imagina. Então eu não conseguia ajudar. Aham. Eu sabia que eu precisava primeiro estar bem com a minha história, pra depois eu levar isso pra fora. Porque senão, além de prejudicar as outras pessoas, eu também ia ficar me matando um pouquinho todo dia. Então, quando eu entendi essa realidade, eu entendi que era uma missão de vida, sabe? Foi um propósito, assim. Sabe quando você fala assim, cara, agora eu entendi pra que eu vim nesse mundo? Sim. Foi tipo isso, assim. A ficha caiu, de fato. A ficha caiu muito forte quando eu entendi que eu não podia saber tudo que eu sabia e guardar pra mim, sabe? Seria injusto eu continuar guardando essas informações, vendo na minha volta tanta criança vulnerável. Dentro da minha família, eu olhar e falar assim, cara, o que essa mãe tá fazendo tá errado. Ela precisa mudar essa postura. E ver que não era por mal, ver que não era por maldade, não é porque queria entregar pro abusador, mas tava entregando de bandeja, sabe? Então, isso começou a gritar dentro de mim. E eu vi as crianças, rede social, um monte de criança com acesso à tela precoce perto de mim, e aquilo me corroía. Entendi. E foi quando eu decidi, falei, não, eu vou parar tudo agora e vou me dedicar 100% a isso. E aí foi quando eu fui me capacitar, fui especializar na área, né? E ficando cada vez mais chocada com as estatísticas, com a realidade. Né? Até hoje, tem vezes que eu preciso dar uma pausa, assim. Imagina. Eu preciso ficar um tempo sem entrar no Instagram, sem entrar nos grupos de trabalho, porque é tanta notícia, é tanta coisa, é tanta gente que me procura hoje, porque as pessoas vêem na rede social. Sim. E muitas entram lá no direct e falam, eu não sabia que eu tinha sido abusada. E isso que você falou me fez lembrar de tal... É muita gente. É muita gente mesmo. Então, assim, às vezes uma oficina que a gente faz, depois a mãe fala, eu fiz isso com a minha filha e eu descobri que ela estava sendo abusada. Ou, eu fiz isso e logo depois a minha filha conseguiu escapar de um abuso porque ela usou essa ferramenta. Olha então, só. Isso começou a me impactar muito, sabe? E um trabalho que eu fiz numa cidade, criança me chamar debaixo da árvore pra contar que tinha sido abusada. Nossa. Coisas assim, de querer pegar a criança e levar pra casa, sabe? Imagino. Então, essas coisas me fizeram entender qual que era a minha missão. Eu falei assim, eu não consigo mais me imaginar fazendo outra coisa e não informando as pessoas, sabe? E não é só em falar do perigo. Porque falar do perigo até o jornal fala, né? Sim. Mas é importante a gente falar assim, existe uma parte tenebrosa, mas tem jeito da gente driblar isso. Tem como a gente proteger as nossas crianças. Inclusive, não é tudo gente, só ruim. Ó, fica aqui até o final pra vocês saberem o que é isso que a Aline trouxe. Daqui a pouco ela já vai falar. Nós temos ferramentas para conseguir fazer isso de forma segura, sem deturpar a inocência da criança. Muito pelo contrário, preservando ao máximo. Outro desafio. Exatamente. Também. E muitos pais não fazem realmente porque não conseguem. Por quê? Nós fomos criados e vendo o sexo como algo ruim. Por quê? Porque muitas vezes foi nos apresentado de forma ruim. Ou com abuso, ou com algum assédio. Eu falo que é difícil você conversar com uma mulher que nunca passou por algum assédio. Exatamente. Seja na infância, seja na vida adulta. Não tem, eu acho que não tem. Ela tá dentro de casa, fechada numa bolha, não conversa com ninguém, só com a família. A estatística mostra não que até os 15 anos, 1 em cada 3 mulheres vão sofrer abuso sexual. É 1/3 ainda, da população feminina. E na população masculina, isso diminui, mas ainda é muito. E tem aumentado cada vez mais. 1 a cada 6 meninos vão sofrer abuso sexual antes dos 15 anos. Então, é muita gente passando por isso e muita gente que não tem coragem de falar, principalmente os homens. Porque a mulher tem mais facilidade em falar que sofreu um abuso do que o homem. Porque se ele fala isso numa roda de amigos... Exato. Ele sofre... A credibilidade dele, né? Toda exatamente. A masculinidade dele é colocada em pauta. Sim. Então, muitos homens passam por isso e silenciam, não falam nada. Uau. Então, a gente precisa dar voz para essas pessoas. Porque quando a gente fala, outras pessoas se identificam, sabe? Sim. Então, a gente precisa, de fato, investir na prevenção. Então, aí falando sobre a questão dos sinais, né, que a gente está falando isso aqui, porque a criança nem sempre, como você falou, ela vai chegar e contar. Olha, Exatamente. Aline, eu fui abusada. Ela às vezes nem sabe o que é isso. Mas o que nós, adultos, pais, mães, avós, né, quem cuida da criança ali em questão,
pode observar no comportamento dela? Eu sei que a gente já está falando várias coisas aqui durante o nosso bate-papo, mas eu acho que é legal você tirar esse, né, esse espacinho aqui para, tipo assim, pontuar. Olha, essa criança faz isso, aquilo, acende o sinal de alerta aí. Tudo volta para conexão, né? Mais uma vez. Tá faltando conexão entre pais e filhos. As crianças estão abandonadas nas escolas, na mão das babás, na tela. E isso tem dificultado a conexão. Porque se a gente não conhece o nosso filho, a gente não consegue perceber a mudança. Então, assim, eu sei que existem muitas mães que têm a necessidade de sair, trabalhar, né? Cuidar de casa, às vezes, é mãe solo. Mas ainda que o tempo seja curto, é preciso ter conexão. Se tiver muito tempo, melhor ainda. Porque quanto mais tempo junto, mais conexão, né? Eu sou muito defensora da mãe viver intensamente a primeira infância ali, tendo muito tempo com a criança. Mas isso, infelizmente, hoje é no mundo dia, ideal, né? No mundo real, isso não acontece. E muito provavelmente não vai voltar a acontecer. Então, é ter conexão e conhecer o comportamento natural do seu filho. Porque conhecendo o comportamento natural, qualquer mudança você vai ficar atento. Com certeza. Então, é ficar atento aos sinais. Quais são os sinais? Depende de criança para criança e pode ser qualquer coisa. Qualquer mudança brusca no comportamento da criança é sinal de que algo está errado. E aí é quando a gente vai investigar esse algo, a gente pode chegar no abuso ou não. Então, a criança dormia bem e parou de dormir. Ou a criança não dormia e agora ela só quer dormir. Ela quer dormir o dia todo, ela quer dormir na aula. Em vez de brincar, ela quer dormir. Ela comia muito bem, de repente ela para de comer. Ou ela não comia e de repente ela está com compulsão alimentar. Você entende que pode ser qualquer coisa? Sim. Uma criança que ia pra escola tranquilamente, de repente ela começa a chorar muito pra ir, ela não quer ir. Ou ela ia pra casa do tio e de repente ela não quer ir mais. Ou o contrário, uma criança que começa a ter um amor exagerado por alguma pessoa. Porque às vezes a vítima se apaixona pelo abusador. Meu Deus! Então, tudo isso pode ser sinal. Qualquer coisa fora do padrão, daquela linha estável, pode ser um sinal. Então, uma criança que às vezes fica muito apegada em alguém e essa pessoa sempre procura uma forma de estar sozinha com essa criança, sabe? Isso também pode ser um sinal. Então, alergias de pele inesperadas, faz exame e não acha. A criança, qualquer coisa, assim, isso aí eu que sei passou que do somatiza ponto, mesmo. sabe? Somatiza muito. Então, a criança começa a sentir dor de barriga sem explicação. Faz exame, não tem nada, não comeu nada diferente, não tem intolerância, não tem nada. Mas ela sempre tá com sintomas, com dores. Então, pode ser... O abuso ele pode ser com contato físico ou sem contato físico. O abuso pode ser virtual ou pode ser pessoalmente. Pode ser com penetração ou sem penetração. Sabe? E muita gente fala em castração química, por exemplo. Gente, quem dera se isso resolvesse. Porque isso não tá na libido, isso não tá no órgão genital, isso tá na cabeça. Tá na sensação de poder, não é no sexo propriamente dito, sabe? É nessa coisa de dominância mesmo. Não é o sexo. Então, tem muita gente que, às vezes, o único prazer é se exibir pra criança. Então, tem criança que é abusada, não vai adiantar você levar ela no médico pra fazer exame. Tem gente que já sai picatando as crianças e levando pra médico legista. Nem sempre isso vai ser bom. A gente precisa entender como é que foi esse abuso pra gente saber as providências que a gente vai tomar. Então, se você desconfia que uma criança está sendo abusada e constata que ela foi abusada, você já vai pegar essa criança e vai levar para um médico legista fazer exame nela, tomar coquetel de não sei o que lá, fazer um monte de coisa que não teve necessidade. Às vezes, ela precisa de acompanhamento psicológico e ponto. E ser afastada do abusador. Agora, se é uma criança que, de fato, teve coito, teve violência, aí é um outro aspecto, processo. Entende? Então, a gente precisa entender como que a gente vai buscar essas informações, o tempo que foi que aconteceu esse abuso. É tanta coisa que pode interferir no tipo de trauma, na intensidade do trauma. Por quê? Quantas vezes aconteceu vai interferir no nível de trauma dessa criança? Quanto tempo durou? Quem foram as pessoas? O nível de proximidade, a diferença de idade. Então, normalmente, quanto mais velho e quanto mais próximo, maior vai ser a dor dessa criança. Imagina. Porque, às vezes, foi uma criança mais velha e que não teve essa coisa
dessa perversidade, dessa maldade. Aham. Não machucou. Sim. É diferente. É abuso? É. Mas é diferente. Entendi. O nível do trauma é diferente. Uhum. Às vezes foi uma pessoa que a criança mal via. Era uma vez por ano. É diferente de uma criança que é abusada todos os dias por 5 anos. Entende? Então, todos esses aspectos são diferentes. E é interessante também a gente diferenciar jogos sexuais de abuso sexual e de jogos sexuais transtornados, que a gente fala. Vixe. Jogos sexuais é a brincadeirinha de criança. Aham. E geralmente a idade é muito parecida. Aham. Não existe disputa de poder. Uma Aham. criança, ela não tenta dominar a outra. Ela tá ali na brincadeira e ela quer ver, quer pegar, quer tocar. Isso é um jogo sexual normal, esperado pra idade, que a gente vai orientar. Ok. Um jogo sexual transtornado é aquilo que eu disse de quando a criança dá sinais claros de que ela está sendo abusada ou ela acessou pornografia, alguma coisa. O abuso sexual tem que ter pelo menos 5 anos de diferença. Então, De antes pessoas? de 5 anos, de quando é criança, né? Ah. Entre criança, por exemplo, uma tem 5 e a outra tem 8. Aham. É um jogo sexual, por mais que, que tá, seja que tem essas- transtornado. Não é abuso. Entende? É um jogo sexual. As duas são vítimas. A gente precisa investigar e precisa entender onde é que precisa de ajuda. Ok. Se uma tem 5, a outra tem 10, 11, já é considerado abuso. Ah. Porque tem essa coisa do poder. Eu sou mais velha, eu sou maior, eu consigo te dominar. Domino. Olha. Aí já é abuso e aí precisa ser notificado. Vai notificar para penalizar a criança? Obviamente que não. Aham. A gente vai notificar para que as duas recebam cuidado. Entendi. Não é no sentido de penalizar, de criminalizar o pai, nada disso. É no sentido de cuidar das duas crianças e entender o que foi que aconteceu para chegar nesse ponto. Porque se uma criança de 10 anos tá abusando de uma de 5, 4... Ela foi vítima em algum momento e a gente precisa entender o que foi que aconteceu. Uau. Entendeu? Então, esses são os sinais, né? Muito claros de abuso, quando, aliás, não tão claros assim, que são essas mudanças de comportamento que eu disse, choro imotivado, sono perturbado. E quando é algo que tem contato físico, aí são coisas mais específicas. Então, uma criança que tá ficando muito assadinha, que tá tendo dificuldade para urinar, para defecar, que tá sentindo muita dor no baixo ventre, sabe? Crianças com feridas inesperadas na boca. Nossa, menino. Então, já tiveram casos do odontopediatra descobrir um abuso. Porque a criança estava com feridas e quando foi olhar, o palato dela estava arroxeado e a boca toda ferida. Ela estava com uma doença sexualmente transmissível na boquinha. E, além disso, o palato deformado, porque o adulto obrigava essa criança a fazer sexo oral nela. Então, por isso que eu falo que, assim, o interessante seria, o ideal seria que todo profissional da infância tivesse acesso a treinamentos para isso. Sim. Porque isso pode ser definitivo. Claro, uma pessoa gente. que trabalha num posto de saúde, atendendo uma criança com uma febre simples, ela pode detectar abuso e já salvar aquela criança. Pois ali. é. O professor de escola dominical, de ministério infantil, todo mundo que trabalha com a infância deveria ser obrigatório estudar sobre sexualidade para poder entender o que é transtornado e o que não é. Porque os números são gigantes. Não existe diferença de classe social. Não existe diferença de religião. Então, tem muita gente que pensa que na igreja a criança está protegida. Tá protegida. Isso não é real. Dentro da igreja, dentro das famílias cristãs, o número de abuso sexual é exatamente o mesmo das famílias não cristãs. Então, a pornografia também está dentro da igreja. Os abusadores também estão dentro da igreja. Onde estão os abusadores? Onde tem criança. Então, eu vou deixar meu filho no parquinho, no shopping e vou sair pra lanchar. Não façam isso, gente. Vai deixar? Mas fica na porta olhando pro seu filho. Entendi. Porque o abusador, ele vai procurar os lugares que tem criança. Ele não vai ficar em qualquer lugar. É verdade. Ele vai querer ser professor, ele vai querer estar no Ministério Infantil, ele vai querer estar nos ambientes. Como que eu vou proteger? Oferecendo educação sexual e ficando de olho. É isso, porque ainda que sua criança passe por alguma situação, se ela conseguir te falar isso imediatamente, os danos vão ser muito menores do que se ela ficar carregando aquilo ali por 5, 10 anos, 30 anos. Eu fui contar pra minha mãe com 30 anos de idade. E ela? Ela nunca imaginou. Aí não imagina. Ela se sentiu culpada, ela perguntou por que eu não contei, porque é a tendência, né? A gente fazer isso. Então, a maior parte não fala nada.
fica caladinho, fica quietinho, sofrendo aquilo ali. Então, quanto mais ferramenta a gente oferece, menos chances de ser abusado, ou se for abusado, se vê uma situação de risco, ele vai conseguir agir rápido, vai conseguir contar. Entendi. E estudar, gente, para ser pai e mãe, não é só botar a criança no mundo, né? Assim como a gente precisa especializar para ser profissional, a gente dá tanto valor, né, para a vida profissional. A gente estuda 5 anos, 4 anos, para poder falar mínimo, que tem uma profissão. Mínimo. E aí, para ser pai e mãe, é só ter o filho e a gente vai aprendendo no caminho. E nem sempre é isso. A gente continua aprendendo no caminho? Continua. Sim. Mas a gente precisa se preparar. Entender o que é a infância. Sim. Estudar para ser pai e mãe, porque é muito mais importante que uma profissão. Você tá formando um ser humano pro mundo. Verdade. Né? Pois é, e aí falando de formação, a gente trouxe aqui um cenário que tá todo mundo assim, muita informação de uma vez, né? O que eu faço? Eu vou pôr esse menino pra dentro da minha barriga de novo, vou desistir. Calma, não é à toa que a Aline tá aqui, gente. Tanto é que ela trouxe aqui pra gente o material, né? E junto com esse material, você vai, né, dizer qual que é o trabalho que você faz com esse material. Vai nos dar dica agora também, né, Aline? Porque você não vai deixar a gente com o cabelo em pé, assim, sem saber o que faz com a criança. Vou pôr ela debaixo do meu braço, igual uma galinha ali debaixo das asas, e ninguém mais chega perto do meu filho, não conversa, não olha pro meu filho. Outro dia, minha avó tava me perguntando algumas coisas, eu falei pra ela assim, vó, para de perguntar. Para de perguntar, porque senão você não vai deixar eu sair da porta com esses meninos. Então, fica só com a informação que a senhora tem, que já tá bom, a senhora não vai criar ninguém mais. Então, assim, ó, eu não quero te assustar muito, não, senão você vai me proibir de sair de casa com as crianças. E é bem isso, a gente precisa entender que não adianta ficar apavorado. A gente tem que ter esse temor, né? Mas ficar apavorado, achar que a gente vai colocar debaixo da nossa asa pra sempre, isso não vai acontecer. Na primeira infância, eu defendo muito isso. Não tem que ir pra casa de vizinho, não tem que ficar dormindo na casa de parente. Não tem, gente. Criança tem que dormir onde o pai e a mãe dormem. Sabe? Festa do pijama, que a criança dorme na escola, dorme na igreja. Pra quê? Não faz isso. Festa infantil que só pode entrar criança. Meu filho, você só vai participar depois dos 15 anos. Tô te avisando já, tá? Então, assim, é muito comum nesses eventos acontecerem tanto abusos quanto os jogos sexuais transtornados. Acontece muito. Porque tem lá uma pessoa responsável para cada 30 crianças. É verdade. É verdade. Né? E quando essa pessoa tá dormindo junto com as crianças, o que essas crianças estão fazendo? Quem são os adultos que estão ali? Então, não precisa. Então, festa infantil tem que o pai e a mãe junto. Se é convite só pra criança, não tem que ir. Ah, mas todo mundo vai. Aquela famosa frase, né? Você não é todo mundo. Porque a criança vai ficar com raiva, vai ficar triste, vai, gente. Mas é melhor uma criança com raiva do que uma criança traumatizada. As mães precisam entender que limite não é violência. Limite é proteção. Né? Quando a gente tá descendo uma escada e não tiver o limite ali, o corrimão, a gente corre risco de cair. Sim, então, colocar limite com respeito, você não vai estar prejudicando o seu filho. A gente precisa colocar limite nas telas, a gente precisa colocar limite nas companhias, na onde vai. Então, primeira dica é essa. Não deixe seu filho em qualquer lugar. Não é qualquer pessoa. Não abre para todo mundo poder trocar ele. Sabe? Ah, não, troca aí pra mim que eu tô ocupada. Não, gente. É pai e mãe que tem que fazer isso. Precisa ter uma rede de proteção estabelecida. É o pai, a mãe, a avó, a tia. Ok, não é qualquer um. Tá na igreja, o professor de escola bíblica não tem que levar a criança no banheiro e limpar ela. Chama o pai e a mãe pro pai e a mãe fazer isso. Isso deveria ser uma ordem em todas as igrejas, entendeu? Vai trocar a fralda da criança, tem muita gente que... Qualquer mesa que tiver, né? Você vai ali, tira a fralda da criança e troca. Exposta a aí criança. você tá se colocando em risco, porque pode ter alguém fotografando e filmando seu filho ali e expondo ela. E você tá ensinando pra sua criança que o corpo dela é público. Que qualquer pessoa pode ver ela daquele jeito. É verdade. Então já é importante desde o comecinho, filho... Essa é sua privacidade, é sua intimidade, então a gente vai para um lugar reservado. Ah, não tem lugar. Pega um lençol, pega uma toalha, pede alguém para fazer uma cabaninha, dá um jeito de colocar privacidade. Porque a ficha da criança não vai cair de uma hora para outra. Não. Fez 7 anos, eu quero que o pudor internalize ali totalmente. Vai ser aos pouquinhos. Então, desde muito bebezinho, você ensinando que a fraldinha dela vai ser trocada em algum lugar secreto. Você chega nos clubes, as pessoas coloca a criança na ducha e tira a fraldinha de piscina ali, com ela toda exposta.
Nas festas de infantis, restaurante, o povo troca as crianças assim, como se a criança não tivesse o corpo próprio, né? Verdade. Então, isso é uma dica. E usar sempre o lúdico com a criança. Lembra que eu falei que não é fazer uma reunião? É no dia a dia. E é aí que entra as ferramentas. Por quê? Eu comecei a buscar ferramentas para trabalhar isso com meus filhos. Comecei a procurar jogos, coisas para eu fazer isso de forma mais lúdica, brincando com eles. E tive essa dificuldade de encontrar. E procurando, e não achava. E aí meu marido falou comigo, falou, já que você não tá achando, então cria. Cria. Faz alguma coisa, né? Porque dá solução aí. Você fica falando do problema, cadê a solução? E foi quando nasceu a marca Me Deixa Ser Criança. Que é essa daqui. A marca dos jogos. Mostra que eu comecei pra gente o que você trouxe aí. E esses jogos são jogos que desenvolvem a educação sexual de forma lúdica, de forma saudável, prazerosa e, além de tudo, sem colocar medo, sem nada disso que a gente tá falando que não pode, né? Entendi. Então, eu desenvolvi aqui alguns jogos. Até agora eu tenho 3 prontos. Ideias já tem muitas ainda, mas primeiro a gente tá validando essas aqui. E o que é isso aqui? Eu tenho 3 jogos que elas trabalham a educação sexual de uma forma quase que integral. É muito legal porque, assim, fazendo os testes, eu vi a riqueza que é, sabe? E como que as crianças amam falar sobre isso. Então, tem aqui o jogo da memória, que são as 5 regras de proteção. Então, nesse jogo aqui, em todos eles, vem um manualzinho de instrução para que o que os adultos vão fazer. Porque não é só pegar o jogo e entregar para a criança. Eu sempre falo que nada substitui o diálogo. Então, não é falar assim, agora eu vou comprar o jogo, então estou isento. Não preciso mais falar. Não, isso é uma ferramenta. É uma ferramenta que te facilita e te dá leveza. Porque eu ouvia muitos pais falando comigo assim, tá bom, Aline, eu preciso oferecer educação sexual, mas eu travo na hora. Eu não dou conta. Eu fico sem graça, eu fico com vergonha. Eu não consigo. O que eu vou fazer? E aí, isso aqui ajuda muito. Por quê? Tem a dica de como conversar com a criança, o que falar com a criança. E aqui tem como jogar. E esse joguinho, são 40 cartas. E dentro dessas cartas aqui, tem as regras. Quais são as regras? Dizer não, correr pra bem longe, gritar bem alto, contar pra um adulto. Casinho, não, você tá falando isso, é porque depois eu conto como é que eu orientei meu filho com essas coisas. Mas é isso mesmo, acho que você me contou. E ligar pro Disque 100. Então aqui a criança vai jogando e ela vai internalizando. Gente, é assim, ó. Nossa, já quero, surreal, Aline. Já quero. É surreal o poder que as crianças têm de decorar essas coisas. Então, assim, quando eu vou sair de casa, por exemplo, acho que eu te contei. Entram pro carro, eu já falo, eu só arranco o carro. Checklist. Qual que é o checklist? Quando me disserem as regras de proteção. Aí eles começam a brincar e falar. Então aqui, quando é que a criança usa isso? No jogo tem tudo explicadinho. Quando ela se vê em perigo. Então, alguém tentou tocar de forma inadequada, alguém falou alguma coisa que não podia, alguma criança tentou fazer um jogo sexual ali inadequado, coloca em prática isso aqui. E eu sempre ensino também que quando eles verem que uma criança está em risco, que uma criança deu algum sinal, para eles pedirem ajuda para um adulto. Sabe? E o meu filho falou assim, mamãe, mas aí eu não vou estar... Se meu amiguinho me pedir segredo, eu não vou estar traindo a confiança dele? Olha. E até isso é importante a gente mostrar pra criança. O que é segredo bom e o que é segredo ruim. Segredo é sempre bom, é sempre ruim? Ai, gente, então, eu falei, vai ter que vir aqui umas 10 vezes, pelo visto, né? E aí eu ensinei, falei, o segredo, ele pode ser guardado quando ele deixa todo mundo feliz. Quando ele tem um tempo pra acabar, né? Criança não pode guardar segredo assim do nada. É uma surpresa pra mãe? Beleza. Ó, filho, vamos guardar um segredo aqui, um segredo bom, mas ele tem data pra acabar. E todo mundo vai ficar feliz no final das contas. Mas se é um segredo que não tem data pra acabar, que ele precisa ser eterno, e que alguém fica triste, alguém fica com vergonha, já não é um segredo. Então, você não vai estar atraindo a confiança do seu amigo. Você vai estar protegendo ele. E se ele ficar com raiva de mim? Pode acontecer? Pode. Mas você prefere seu amiguinho com raiva de você ou protegido? Entendeu? Verdade. Ou em risco. Então, essas coisas a gente vai ensinando. Legal. Então, esse joguinho aqui, ele é lindo pra isso. Ele é meu xodó, porque foi o primeiro que eu desenvolvi. E as crianças amam ele. Tem esse aqui, que pros menorzinhos, ele é muito legal, que é o quebra-cabeça do semáforo do toque. Ele tem algumas pecinhas, eu não sei se vai dar pra ver aqui, mas é esse desenhozinho. E aí tem aqui as bolinhas vermelhas, amarelas
e verdes. Aham. E mostrando o quê? Onde é verde, tá É o tudo que- bem pegar. Pode encostar. Onde é amarelo, já tem que ficar atento. Já tem que Já, o alerta ligar tem que ali o subir. alerta. Aham. E onde é vermelho, quem Não não faz pode. parte da rede de proteção não pode encostar. Então, por que é legal a gente fazer isso aqui? Porque a gente precisa desenhar com a criança. A criança, ela é muito visual. Você só falar não vai resolver muitas vezes. Então, aqui a gente consegue estabelecer direitinho o que pode e o que não pode. Entendeu? Legal. Então, tem esse, que é o quebra-cabeça. E esse aqui, que é o mais completo de todos. Esse aqui que a gente tá tentando desenvolver até em aplicativo. Que ele é, assim, ó, incrível. É um tabuleiro. Caminho da proteção. Ele é um tabuleiro caminho da proteção. E aqui, nessa trilha, tem as casinhas que são premiadas. Então, dentro dessas casas vão ter informações onde a criança pode avançar ou tem que retornar, dependendo do que a casinha é. Então, um exemplo aqui. Você ainda não aprendeu sobre toque do sim e toque do não. Volte no início. Então, ela tem que voltar. Que bacana. Quais são os toques permitidos e quais não são? E aí, temos aqui 30 cartas. E nessas cartas vai perguntando para a criança, promove o diálogo entre as crianças, sabe? Eu já consegui fazer uma turminha ficar 2 horas jogando esse jogo. Mesmo? Porque o diálogo, ele vai, Que bacana, as crianças vão Aline. perguntando, elas vão se interessando, é muito legal. E aqui a gente fala sobre proteção em casa, na escola, na igreja, na internet. Tudo isso a gente vai abordar. Nossa. Então, Um ele é kit muito essencial. completo. Muito Pra qualquer completo pessoa mesmo. que quer ter filho já tem. Essencial. Exatamente. E ele é muito divertido, os adolescentes jogando ele, é super legal, porque assim, ó, eles dão dicas, eles falam de situações que eles passaram, que eles precisaram usar alguma dessas regras, sabe? Então, assim, bacana. adultos jogando com crianças pequenininhas é super legal. Então, eu já joguei com turminha, assim, de 6 criancinhas pequenininhas, de 3, 5 anos, e com alguém conduzindo, o jogo vai assim, ó, ele flui super legal. Mas quando é criança maior, você já pode deixar um pouco mais liberado, sabe? Legal. Não, interessante. Estão aí as dicas, então. Exatamente. Um livro, uma série, um filme, uma frase, uma fotografia ou qualquer coisa. A gente já está caminhando aí para o nosso final do podcast. Eu sei que é muita coisa para assunto. falar, né? Não dá pra ser tudo não hoje, dá, né? Não dá. A gente já entendeu isso daí. Mas só para a gente já encerrar, porque tem o quadro de dicas aqui, né? Rapidamente, vamos trazer aí, então, uma dica aí que você ainda quer compartilhar. Você já trouxe várias, mas eu sei que você separou também sobre o assunto que a gente falou hoje. Então, assim, só para a gente não deixar de dar essa dica. Pra quem não tem muito acesso à realidade que a gente vive, acho que a primeira coisa é a gente ser impactado pelo que acontece de fato. Aham. Então, não é ser impactado para ficar apavorado e se trancar dentro de casa. É para saber qual é a realidade e daí buscar as ferramentas, né? Sim. Então, tem uma série na Netflix que eu assisti e que me impactou demais, que é Bom Dia, Verônica. Nossa. Realmente. Oriento, assim, todo adulto a assistir essa série. Adulto, porque criança não pode nem criança passar não pode, perto, não. porque Nossa, ela é é bem muito pesado. É muito assustadora. É. Mas mostra pra gente uma realidade no Brasil que a gente não imagina. E que Porque acontece. acontece né? muito e que é baseado numa história real, né? Essa série. Então a gente teve muito boom do Som da Liberdade, que também é maravilhoso, mas acontece fora. Então eu acho que pra gente aqui no Brasil é muito importante Sim. pesquisar sobre a Ilha do Marajó, assistir o Som da Liberdade pra entender que tá perto. Que isso não é uma realidade longe. Inclusive, a minha dica era o Som da Liberdade, sim. Tirando a questão política, que não é o caso, que a gente, né? Esse filme entrou numa polêmica aí que Exatamente. perdeu até o sentido do Perdeu assunto, o sentido que é porque ele o não tem tráfico nada de político, crianças. ele não toca em assunto político Exato. em momento nenhum. Tráfico de crianças, essa coisa que você falou, né? Da criança ser artista, querer ser artista e receber uma oportunidade. Testes. Sim. Fazer teste com criança, tira foto, vou mandar fazer book. E, na verdade, a criança é sequestrada, as duas, né? A história é essa, vai retratar, baseado em fato real, essas duas crianças que somem da família. O pai acha que as crianças estão fazendo teste, quando volta para buscar, as crianças tinham sido sequestradas para o tráfico de crianças, prostituição, enfim. Então, gente, 2 dicas que ficam aí, né? Bom Dia, Verônica, a série, muito boa também. E o Som da Liberdade, para a gente ter um pouco mais, né, Aline? Sim. De contato com o que acontece, que a gente não pode ignorar, né?
Eu quero te agradecer muito a sua presença Eu que aqui, agradeço. né? Como eu já falei, a gente vai ter que voltar outras vezes aqui. É muita coisa. É muita coisa, é muita realidade. Você é uma pessoa fantástica. Eu tô vendo, acompanhando seu trabalho lá nas redes sociais, né? A gente teve um primeiro contato que eu já falei, preciso de você. A gente precisa escancarar isso que está acontecendo. É verdade. Né? Então, assim, sinta-se à vontade. As portas do Uai, a Ficha Caiu estão abertas para você. Voltaremos, com certeza. E aí a gente vai combinando outros encontros. Mas para quem quer conhecer mais o seu trabalho, né? Comprar e adquirir o kit que você montou tão cuidadosamente, que eu estou super interessada já. Fala aí as suas redes sociais. Eu tô no Instagram, com Aline com Y no final, ALINY.psi. Lá vocês vão encontrar várias dicas, tem muito conteúdo lá para poder aprender, para poder desenvolver isso e para entender que dá para fazer isso de forma leve, sem apavorar a criança, né? De forma gostosa, de forma lúdica, com brincadeira. Não precisa ser pesado, a realidade já é dura demais, né? Então vamos levar isso com leveza para as crianças. E a dica de ouro, né? Notifique, Disque 100. E se você acredita que alguma criança passou por isso, procure ajuda profissional. Né? Eu tô lá no Instagram, tem várias outras super capacitadas. É muito importante que essa criança seja acompanhada por um profissional. Não dá para resolver só em casa, não dá para resolver só com amor e carinho. O amor e o carinho são as principais armas. Mas precisa, sim, de um acompanhamento profissional para que isso não perdure aí pro resto da vida e essa criança fique carregando consequências, né? Pro casamento, que faça com outras crianças. Né? Então, é importante a gente trazer isso. E voltaremos, porque tem muito assunto ainda. A gente teve que dar uma pincelada em tudo pra gente não deixar, mas ainda ficou faltando muita coisa pra falar. Vamos sim. Mas é isso, eu acho que é no dia a dia mesmo e continuar buscando informações, né? Que os pais estudem sobre isso e busquem ajuda, de fato. É isso aí. Muito obrigada, um prazerão. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, fico muito feliz de ter agradeço. pessoas como você no mundo, mudando a realidade, nem que seja aos pouquinhos, no entorno, verdade. mas que a gente sabe que isso vai expandir, principalmente agora que, né, a gente está aqui conversando sobre Precisa isso. expandir, né? Eu falo que isso não é uma responsabilidade só do profissional. É uma responsabilidade da sociedade. É isso de mesmo. todo mundo. Todo mundo precisa contribuir um pouquinho. E a gente consegue proteger, de fato, a infância. É isso mesmo. Obrigada, Aline, mais uma vez. Eu que agradeço. E este foi mais um podcast Uai, a Ficha Caiu. Como você já sabe, o nosso encontro é toda sexta-feira. E esse assunto aqui, a gente vai levar lá para as redes sociais, no @Uai, a Ficha Caiu no Instagram, para continuar batendo lá esse papo. E a Aline vai estar à disposição também, né? Surgiu dúvida, assistiu o episódio, pode mandar que eu tenho certeza que ela vai poder tirar suas dúvidas e te orientar melhor. E aproveita para compartilhar esse episódio com alguém que você conhece, que tem filho, filha, né? Que precisa entender melhor como funciona essa questão do abuso infantil. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, curte, ativa o sininho, porque a hora que tiver uma pessoa como a Aline aqui, você já fica lá avisada rapidinho, já em primeira mão, tá bom? Vamos ficar por aqui então. Qualquer coisa, chama a gente para aquele bate-papo complementar, tá? Um beijo e proteja a sua criança. Até a próxima.